Olá, tudo bem? Vamos a uma nova viagem biológica, Pré-Calouro 2016. Se você perdeu os programas anteriores, acesse o site da Universidade Estadual do Amazonas para que você possa conhecer as atividades que a universidade desenvolve no estado e também rever os programas do Pré-Calouro 2016. Vamos fazer uma análise detalhada das questões de biologia da prova da Universidade Estadual do Amazonas de 2013. Então vamos a esta viagem biológica. Questão 38. As relações ecológicas desarmônicas são importantes para o controle populacional, pois afetam diretamente o tamanho das populações das espécies envolvidas na relação. São relações ecológicas desse tipo. Lembre-se, relações ecológicas são aquelas relações que envolvem elementos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Desarmônicas porque são relações que envolvem prejuízos, também conhecidas como negativas. Nas alternativas nós temos o seguinte: na letra A, competição, uma relação desarmônica, comensalismo e mutualismo. Comensalismo e mutualismo são relações harmônicas, então não é a letra A. Letra B, predatismo, parasitismo e competição. Esta é a alternativa correta. Todas são relações desarmônicas e que envolvem elementos de espécies diferentes, como é o caso do predatismo e parasitismo, e competição, que pode ser entre elementos da mesma espécie e espécies diferentes. Letra C, protocooperação é uma relação harmônica. Letra D, inquilinismo é uma relação harmônica. E na letra E, comensalismo e inquilinismo são relações harmônicas. Então a alternativa correta na questão 38 é a letra B de bola. Questão 39. Comparando briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, pode-se perceber na evolução das primeiras, briófitas, para as últimas, angiospermas, e aí nós temos então 5 alternativas. Vamos relembrar rapidamente quem são esses grupos vegetais. Briófitas correspondem então aos musgos e aos antóceros, junto com as hepáticas. Lembre-se, briófitas são vegetais avasculares. Pteridófitas, vegetais vasculares, samambaias e avencas. Gimnospermas, vegetais vasculares, pinheiro. E angiospermas, vegetais vasculares, quaisquer árvores frutíferas. Lembre-se que as gimnospermas e angiospermas são conhecidas como vegetais também espermatófitas e fanerógamas, porque possuem sementes e possuem também estrutura florística. Já briófitas e pteridófitas são conhecidas como vegetais criptógamas, porque não apresentam flores e nem tampouco sementes. Então, nesse caso, das alternativas que a questão 39 apresenta, quer saber da briófita para as angiospermas. Lembre-se que na geração dominante das briófitas, nós temos o gametófito. Nas angiospermas, a geração dominante é o esporófito. Então, a resposta correta aqui na questão 39, letra A. A redução do gametófito que se tornou dependente do esporófito. Lembre-se, gametófito representa a fase sexuada, esporófito representa a fase assexuada. Por que não é a letra B? A substituição dos esporos por gametas. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, todas as 4 apresentam esporos e também apresentam gametas. Letra C, a redução da geração esporofítica em relação à gametofítica. É o contrário, se começa com briófita, geração dominante, gametofítica. Se termina com angiosperma, geração dominante, esporofítica. Letra D, a substituição da reprodução assexuada pela reprodução sexuada. Todas as 4
apresentam reprodução tanto sexuada quanto assexuada. Mas lembre-se, briófitas, a geração dominante é a geração gametofítica, fase sexuada. Nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a geração dominante é a esporofítica, fase assexuada. Letra E, o crescente predomínio dos gametófitos sobre os esporófitos, é o oposto. O crescente predomínio dos esporófitos sobre os gametófitos. Então a resposta da questão 39, a letra A. Questão 40 da prova da UEA. Certas doenças infecciosas são contraídas apenas uma vez, como é o caso da catapora. Esse fato é explicado. Esta questão 40 está relacionada ao sistema imunitário, está relacionado também a parasitismo. Vamos fazer uma lembrança do conceito. Veja que na questão está escrito aqui, doenças infecciosas. As doenças infecciosas, de maneira geral, são causadas por micro-organismos, bactérias, protozoários, vírus. As doenças, quando a gente fala então, quando você lê o texto, infestação, está se referindo de maneira geral a vermes e aos artrópodos. Infestação, vermes e artrópodos. Infecção, bactérias, vírus e protozoários. Primeiro ponto. Segundo, note que a questão está falando que doenças infecciosas contraídas apenas uma vez. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o sistema imune está produzindo células de memória para manter o sistema de proteção desta pessoa que adquiriu então a catapora. Ora, nesse caso, a resposta da questão 40 é a letra C, pela manutenção prolongada de células de memória imunitária no organismo. Por que não é a letra A? Pela contínua produção de anticorpos contra o agente causador da catapora? Não. A produção de anticorpos só acontece quando a pessoa tem contato de novo com o agente causador. A produção não é contínua. A produção só vai acontecer quando está em contato com o parasita, ou melhor, com o agente causador. Aqui nós temos dois detalhes interessantes. Quando a gente fala de anticorpos, o aluno precisa lembrar de antígenos. Antígenos, de maneira geral, correspondem a elementos estranhos ao sistema orgânico humano. Nós estamos falando aqui na questão sobre o ser humano. Letra B, pelas campanhas de imunização contra a doença promovidas pelo governo federal. A letra B está se referindo à vacina, mas note que na questão 40, o texto introdutório da questão está se referindo à doença. Então, por isso que a letra B está errada. Letra D, pela aplicação de soros produzidos a partir de antígenos inoculados em cavalos. Soro é um mecanismo de tratamento, vacina é um mecanismo de proteção. Soro induz a produção de anticorpos? Não. Soro possui anticorpos. Quem induz a produção de anticorpos? Vacina. Talvez a prova você não encontre a palavra soro. Você vai encontrar uma palavra sinônimo para a ação do soro, antídoto. Letra E, pela produção de macrófagos que ficam circulando pelo corpo por longos períodos de tempo. Macrófagos tem a ver com fagocitose. Produção de anticorpos tem a ver com linfócitos. Questão 41 da prova da UEA. Um professor de biologia solicitou a seus alunos a construção de uma pirâmide de biomassa para uma comunidade de cerrado, cujos elementos eram capim, gafanhoto, pássaros insetívoros e cobras. O professor estimou a biomassa dos diversos níveis tróficos e obteve, para os pássaros, o equivalente a 160 quilos. O valor mais próximo em quilos do que seria esperado encontrar para a biomassa das cobras é. A análise dessa parte introdutória da questão nos relembra diversos aspectos. Vamos lá então. Quando o texto fala pirâmide de biomassa, está se referindo à presença de carboidratos, compostos orgânicos. Quando a questão fala de cerrado, está se referindo a um bioma.
Comunidade, conjunto de seres vivos de espécies diferentes. Capim, gafanhoto, pássaros insetívoros e cobras, a questão está se referindo à cadeia alimentar. Capim, produtor, gafanhoto, consumidor primário, pássaros insetívoros, consumidor secundário e cobras, consumidor terciário. Não é à toa que na questão está se referindo a diversos níveis tróficos, cadeia alimentar. A questão fala que os pássaros, nesta cadeia alimentar, nessa pirâmide de biomassa, está escrito 160 quilos, tem o equivalente a 160 quilos. E ele quer saber a biomassa equivalente no caso das cobras, nessa pirâmide. Na questão, a regra é bem clara, o aluno não esquecer. De um nível trófico para outro, a redução é de 25%, há uma redução de 75%, chegando então ao valor de 25%. Então, se eu tenho 160 quilos referentes aos pássaros, 160 quilos, nesse caso, referente às cobras, o valor terá de ser 25% de 160 quilos. Então, 25% desse valor, a resposta então vai ser a letra E, 40 quilos. Esse é o valor aproximado. A regra, sempre de um nível trófico para outro, é uma perda de 75%, então você vai ter 25% do valor esperado, sempre 25%. Então, resposta da questão 41, letra E. Questão 42. O governo do Amazonas regulamentou a licença ambiental para o garimpo, liberando o uso de mercúrio na separação do ouro de outros materiais. A utilização do metal é polêmica, porque polui os rios e contamina peixes e seres humanos, podendo provocar intoxicação e lesões no sistema nervoso. Há 20 anos, ecologistas pediram a proibição do uso do mercúrio na Carta da Terra da Eco 92. Considerando o texto e uma rede alimentar formada por plantas aquáticas produtoras, moluscos e crustáceos e peixes herbívoros consumidores primários, peixes carnívoros consumidores secundários e botos cinza e cor de rosa consumidores terciários, as maiores concentrações de mercúrio serão observadas nos tecidos. Na questão 42, note, está se referindo a mercúrio. Mercúrio é uma substância tóxica, o próprio texto diz isso, porque causa lesões no sistema nervoso. Ora, toda vez que uma questão na prova do vestibular estiver se referindo a substância tóxica na cadeia ou rede alimentar, significa que estamos diante do tema magnificação trófica. E o que diz o texto de biologia? Toda vez que estiver se referindo a magnificação trófica ou bioacumulação, sempre o último elemento da cadeia será o mais prejudicado, pois nós teremos as maiores concentrações das substâncias tóxicas. Nesse caso, na questão 42, o último elemento da cadeia, ou melhor, os últimos elementos da cadeia são os botos cinza e cor de rosa. Por isso que a resposta à questão 42 é a letra B de bola. Falou de substâncias tóxicas, magnificação trófica. Sempre o último elemento é o mais prejudicado, pois haverá maior concentração nele, na rede alimentar, onde teremos então a presença de substâncias tóxicas. Se a questão 42 estiver se referindo a fluxo de energia, onde nós teremos então maior concentração energética, isso quer dizer nas plantas aquáticas, produtores. Mas a pergunta é sobre mercúrio, substância tóxica, magnificação, sempre o último elemento da cadeia. Questão então, nesse caso, 42, a resposta letra B de bola. Questão 43 da prova da UEA 2013 com acesso para 2014. Existem drogas quimioterápicas usadas no tratamento de pacientes com câncer, que impedem a formação de microtúbulos.
Sua interferência no processo de divisão celular será. Note que a questão 43 está se referindo a câncer. De maneira geral, câncer é qualquer alteração genética que possa ocorrer na célula. O câncer pode ter origem viral, lembre-se o HPV. O câncer pode ter origem na falta de alimentos. Aí nós temos câncer de colo do reto, câncer do colo, câncer do reto por causa da falta ou da perda de alimentos que contenham fibras vegetais. Nós temos o câncer de pele, pela radiação nesse caso. Então, há várias causas para o câncer, inclusive genética. Câncer é de origem genética, mas nem todo câncer é hereditário. Não confunda origem com a parte hereditária. Hereditária é a transmissão em si para os descendentes. Note que na questão 43, no texto introdutório da questão, está se referindo ao câncer que impede a formação de microtúbulos, o tratamento que impede, então, que o câncer, nesse caso, continue a dividir. Porque quando a questão está se referindo sua interferência no processo de divisão celular, o aluno, então, precisa lembrar sobre metástase. Então, esta droga quimioterápica impede que ocorra metástase. Isto quer dizer que o câncer continue se dividindo e espalhando para o corpo da pessoa. Ora, onde essa droga vai atuar? Atuar impedindo a formação de microtúbulos. Os microtúbulos, note nas alternativas, microtúbulos tem a ver com o quê? Orientação na divisão celular. Se a orientação da divisão celular, mitose, onde nós temos 4 eventos, prófase, metáfase, anáfase e telófase, está se referindo então a quem? A migração dos cromossomos, que acontece na fase então da anáfase. Por isso que a resposta da questão 43 é a letra E, na migração dos cromossomos. Letra A, desaparecimento da carioteca é prófase. Letra B, desaparecimento do nucleolo é prófase. Letra C, na duplicação dos cromossomos, está se referindo à fase, a intérfase, a etapa intérfase. D, na condensação dos cromossomos, está se referindo então à etapa da prófase para a metáfase, e da metáfase quando nós temos então a condensação completa. Mas como a questão 43, veja aí na parte introdutória, está se referindo à formação de microtúbulos, então orientando a divisão, nesse caso a resposta é a letra E, na migração dos cromossomos, fase da anáfase. Questão 44. O boto cor-de-rosa e o boto cinza ou tucuxi habitam os rios da Amazônia. Note que nessa questão, na parte introdutória da questão, tem o nome científico do boto cor-de-rosa, Inia geofrensis. E o nome científico do boto cinza ou tucuxi, Sotalia fluviatilis fluviatilis. Note que o nome científico do boto cor-de-rosa e o nome científico do boto cinza ou tucuxi são diferentes. Se o nome científico dos dois corresponde então à diferença, logo eles são de espécies diferentes. E note que a primeira parte do nome científico nós temos o gênero Inia e Sotalia. Eles também são diferentes. Então a resposta da questão 44 é a letra D. Há gêneros e espécies diferentes. Lembre-se, o nome científico deve vir em latim ou latinizado, destacado no texto e de maneira geral ele é binominal, correspondendo então à espécie. Por isso, a resposta da questão 44 da prova da OEA de 2013 para o acesso em 2014, a resposta é a letra D. Há gêneros e espécies diferentes. Questão 45. Um homem afetado por uma certa doença casa-se com uma mulher normal. Eles têm 8 filhos, sendo 4 meninas, todas com a doença do pai, e 4 meninos, todos normais como a mãe. Trata-se
provavelmente de um caso de herança. Imediatamente o aluno, nas alternativas, elimina a letra E. Por que elimina a letra E? Porque a questão introdutória, na parte introdutória da questão, diz que os meninos são normais. As meninas é que têm a herança da doença do pai. Então, se os meninos são normais e o pai é afetado, a letra E está eliminada. Por quê? Cromossomo Y cromossomo Y está presente, de maneira geral, na estrutura masculina. Nesse caso, a questão está se referindo a um tipo de herança. Note, na parte introdutória do texto, um homem está com a doença, afetado com uma doença, casa-se com uma mulher normal. Lembre-se, mulher é XX, o homem é XY. Eles têm 8 filhos, sendo 4 meninas, todas com a doença do pai. Então, se o pai tem a doença XY, as meninas também têm a doença. Mas note que para ser mulher, um X vem do pai, o outro X vem da mãe. Mas a mãe, ela é normal, é o pai que tem a doença. Então, imediatamente, você percebe que a doença ela é dominante e ligada a quem? Ligada ao cromossomo X. Então, se a doença é dominante, ligada ao cromossomo X, nesse caso, então, da questão 45, a resposta correta é a letra A, dominante ligada, então, ao sexo. Questão 46. As figuras ilustram estágios do desenvolvimento inicial de um anfíoxo, um protocordado, e de um anfíbio. A diferença entre os dois processos deve-se. Olhe bem para a figura que acompanha a questão 46. Primeira parte da figura, nós temos então o anfíoxo. Na segunda parte, nós temos então o anfíbio. A primeira célula corresponde então ao zigoto. E aí nós temos o quê? Um processo de segmentação. As células entram em divisão, formando, note, no final, a fase, a célula que corresponde, a etapa que corresponde à mórula. Então você tem o zigoto que entra em processo de divisão mitótica. Por que mitótica? Porque mantém o mesmo número de cromossomos, até chegar então à fase da mórula, que é a última parte da figura, tanto do anfíoxo quanto do anfíbio. Note que ocorre uma alteração, mecanismo de divisão celular distinta. Note que na primeira figura, o núcleo está na posição central. Na figura do anfíbio, correspondente do anfíbio, o núcleo está posicionado mais para a periferia. Por que essa diferença? Por causa da distribuição do vitelo. Então, a resposta na questão 46 é a letra C. A quantidade e distribuição do vitelo presente no citoplasma da célula ovo ou zigoto. Lembre-se que as células elas podem ser classificadas em relação ao vitelo em 4 grandes grupos: oligolécitos, pouco ou nenhum vitelo; heterolécitos, característica 2, anfíbios; centrolécitos, os artrópodes, insetos; e nós temos então os telolécitos, nesse caso, répteis e aves, telolécitos; centrolécitos, artrópodos, os insetos; heterolécitos, anfíbios; e oligolécitos, os mamíferos e o anfíoxo. Então, a resposta da questão 46, a letra C. Questão 47 da prova da UEA de 2013, a prova do primeiro dia, Conhecimentos Gerais, com acesso para 2014. Classificadas de acordo com o produto final obtido do processo, as fermentações podem ser alcoólica, lática e acética. A figura mostra de forma esquemática e simplificada as principais etapas de cada uma das fermentações. Note na figura, glicose, e aí nós temos a formação do ácido pirúvico, e o ácido pirúvico poderá levar então à formação do álcool etílico,
ácido lático e ácido acético, vinagre. Quando realizada pela levedura, fungos, o tipo de fermentação que leva a massa do pão a inflar e tornar-se macia é aquela representada. Por que o pão tufa? Veja então aí nas alternativas a questão 47. Está querendo saber qual tipo de fermentação que leva a massa do pão a inflar, a tufar e tornar-se macia. E nesse caso está representado por qual alternativa? Letra C. Pela produção de álcool etílico. Pela produção de álcool etílico. O pão tufa, porque nós temos então o rompimento da molécula de glicose com a liberação de CO2. E nesse caso, a resposta então na questão 47, fermentação, letra C. Questão 48. Sobre o comprimento do bico dos beija-flores, foram formuladas duas hipóteses. Primeira hipótese: o bico longo dos beija-flores variava entre os indivíduos ancestrais e os nascidos com bicos mais longos tiveram mais facilidade de obter alimento e maior chance de sobreviver e deixar descendentes com bicos cada vez mais longos através das gerações. 2. O bico longo dos beija-flores surgiu pela necessidade que eles tinham de alcançar as glândulas produtoras de néctar no interior de flores tubulares, e esta característica foi transmitida aos descendentes. As hipóteses 1 e 2 para a origem dos longos bicos do beija-flores podem ser tomadas, respectivamente, como exemplos. Note que a questão 48, nós temos aí, então, evolução, as diversas teorias. O aluno, ao ler, então, as duas hipóteses, 1 e a 2, de cara já elimina algumas alternativas. Elimina a letra E e elimina a letra B. Por quê? Porque tanto a letra E quanto a letra B, nós vamos encontrar criacionismo. Criacionismo, nesse caso, está se referindo à presença de um ente divino que permite, então, a formação dos seres vivos. Note que nas duas hipóteses não há presença de um nome divino. O aluno também elimina a letra C. Por que a letra C? Por causa do fixismo. Os dois textos estão se referindo à evolução, e fixismo caracteriza-se por não haver processo evolutivo. Então, ou é a letra A ou é a letra D. É apenas a questão de ser qual delas é darwinista ou lamarquista. Note a primeira hipótese. O bico longo dos beija-flores variava entre os indivíduos ancestrais. Então, não havia um tipo de bico apenas. Tínhamos bicos, então, de tamanhos diferentes. E o texto continua na primeira hipótese, onde está escrito maior chance de sobreviver e deixar descendentes com bicos cada vez mais longos através das gerações. Seleção natural, sobrevivência do mais apto. Então, a primeira hipótese é darwinista. Na segunda, a frase final da hipótese 2, essa característica foi transmitida aos descendentes, está se referindo então a um conceito lamarquista. Por isso que a resposta da questão 48 é a letra A. 1 é darwinista e 2 é lamarquista. Darwinismo, seleção natural. Lamarquismo, herança dos caracteres adquiridos. E a lei do uso e desuso. Fizemos então uma análise detalhada do primeiro dia da prova da OEA de 2013, da parte de Biologia. Se você perdeu os programas do Pré-Calouro 2016, acesse o site da OEA, onde você vai encontrar então os programas anteriores e as atividades que a Universidade Estadual do Amazonas realiza no estado do Amazonas. Até a nossa próxima viagem biológica.